Olá, bem-vindos ao nosso espaço aqui de reflexão, de conversa, que impulsionam, competências, habilidades vinculadas à liderança e gestão de equipes. Meu nome é Mônica Ecoff, é um prazer tê-los aqui. E hoje a nossa conversa, ela tem por base extrair vários aprendizados vinculados à autorresponsabilidade, a diálogos internos, à síndrome do impostor, entre outras conversas que transitam o domínio do ser. Eu preciso trabalhar meu domínio pessoal, quer dizer, a forma como eu lido comigo para que eu consiga estabelecer limites saudáveis na relação com o outro. Para isso, a gente vai utilizar um conto chamado Barba Azul, né? Então, a origem da força. E aqui a gente vai pegar, é muito interessante a gente utilizar parábolas, contos, mitos, porque cada vez que a gente relê, ou cada vez que a gente escuta alguém comentando sobre eles, se expande um pouco mais a nossa compreensão. De alguma forma, eles conseguem ser simples, sucintos e extremamente abrangentes. E isso faz com que a gente consiga ver a mesma conta, a mesma história, por tantas perspectivas que sempre nos geram novos insights. Então é uma das grandes forças, né? Dos mitos, dos contos, das fábulas, muitas vezes até da literatura clássica, que consegue trabalhar o ser, assim, né? As parábolas de uma forma muito ampla. Ok, então a gente vai pegar aqui a primeira interpretação base, depois eu vou construindo a partir dela, da Clarice Píncula Estés, do livro Mulheres que Correm com Lobos, tá? E aí, o Barba Azul, fala de um carcereiro, né? Ele é um sinistro, um ser sinistro, estranho, né? Uma barba azul. Estou eu aqui com um anel azul em homenagem ao Barba Azul. E esse ser, ele pode ser visto como um predador externo, alguém que visa roubar um pouco a nossa luz, né? Então ele não lida bem com o brilho do outro e ele quer apagar. Como a gente pode ver também como um predador interno, né? Alguém que sinistramente visa roubar nossa energia, não só de fora, por dentro, tá? Essa versão da história foi passada por contadoras rurais da Hungria. Então, coisas da Clarice, que vai trabalhar um pouco essa ideia das muitas contadoras de história. Então, era uma vez, né? Aqui começa a nossa história. Era uma vez um homem de aparência estranha, né? Porque ele tinha uma barba azul, e ele está buscando uma esposa. Olha que interessante. E ele vai na casa de uma família que tinha muitas filhas, filhos também, mas tinha muitas filhas em idade apropriada para casar. Ele convida elas para sair, para um piquenique, um passeio. O passeio é extremamente agradável, ele é extremamente gentil, um cavalheiro mesmo, galanteador. Mas apesar de ter sido tudo muito agradável, tudo muito educado, as irmãs mais velhas não têm interesse nem mesmo de revê-lo. A única que desperta interesse, né, porque pensa, ele foi tão gentil, ele foi tão agradável, não pode ser uma má pessoa. É justo a filha mais nova, né? A mais nova que mostra interesse não só em, né, sair novamente, mas disposição, inclusive, para casar-se com o Barba Azul. E isso acontece. Então ela se casa, muda-se para o castelo dele, né? E os dias vão transcorrendo, tudo tranquilo, tudo em paz, né? Quando ele avisa a esposa, terei que viajar. Mas não fique só, minha esposa. Chame suas irmãs, né? Para que elas te façam companhia no castelo. Estão aqui as chaves e entregam um molho de chaves na mão da jovem esposa. E diz: aqui estão as chaves de todos os quartos, todas as despensas do nosso castelo, né? Desse castelo. Pronto, agora está sobre a sua guarda. Use como quiser, vá em todos, passeie. Só há um que é desta chave aqui, uma pequena chavinha cheia de recortes, né? Arabescos. Essa você não pode usar, essa você não pode entrar. O resto, faça como quiser. E aí ele viaja, no dia seguinte ele parte e, de fato, ela chama suas irmãs para lhe fazer companhia.
E aí as irmãs logo comentam, e aí, como é que tem sido o casamento, como é essa relação, o que que você pode fazer aqui no espaço que te foi dado? E ela fala, comenta das chaves e a única limitada. Vamos começar a usar essas chaves. Você precisa conhecer o espaço que você está inserida. E aí elas vão abrindo, usam todas as chaves, descobrem quartos cheios de dinheiro, quartos cheios de mantimento, quarto com várias roupas, e isso, e vão, até que realmente sobra a pequena chave, com os enfeites, os detalhes, né? A pequena chave. Mas elas não viram quarto nenhum. Falaram, olha, eu acho que essa chave aqui é um engodo, ele te deu, mas não vai para lugar nenhum. Então elas já estão saindo quando elas veem um vulto e que desaparece. E desaparece na direção de uma pequena portinha. E elas se aproximam da pequena portinha e está trancada, apesar do vulto parecer que entrou lá, foi tão rápido e fechou tão rápido que não tem como entrar. Então elas, me dê aqui a chave. Aí ela deu a chave e elas abriram, as irmãs com a esposa. Abriram e entraram. E quando entraram, elas ficaram horrorizadas. Tinha cabeças de outras mulheres, pedaços de corpo das mulheres, tudo jogado no quarto. O quarto ainda tinha poças de sangue já endurecidas. Enfim, era um quarto de assassinar mulheres, né? E todas elas ficaram, né, apavoradas, perdidas. O que que a gente faz? O que que é isso? Fecharam a porta e trancaram de novo com a chave. E rapidamente a esposa enfiou a chave no seu avental. Mas quando elas olharam para a roupa dela, do avental, do bolso do avental já estava cheio de sangue. E pingava, começou a pingar sangue a partir do avental no chão. Aí elas, meu Deus, o que é isso? Aí, o que que a gente faz? E esfregou bem a chave, mas a chave não parava de sangrar. Sangrava e por fim ela pegou a chave, enrolou num negócio e guardou dentro do armário dela e fechou a porta, porque no dia seguinte chegou o marido de volta. E aí ele perguntou, como foi, esposa? Vejo que suas irmãs estão aqui. Correu tudo bem? Sim, meu marido, tudo bem. Ai, cadê o molho das chaves? E aí ela devolveu o molho das chaves. E ele rapidamente olhou e falou, falta uma. A pequena chave, cadê ela, esposa? Ela falou, não sei. Como que não sabe? Eu te dei todas. É claro que você sabe. Mas eu não... E aí ele já agarrou ela, assim, forçando pelo pescoço. Eu te dei todas. Cadê a pequena chave? Traidora. Então já agregou um adjetivo, né? E ela disse, bem, não sei onde guardei, eu me esqueci. Aí ele apertou um pouco mais o pescoço, pense melhor, porque eu preciso da chave. E aí, quando ela abriu a porta do armário, já estava sangue, né, sangue pelos vestidos, e ela foi lá, pegou onde estava a chave, que já estava ensanguentando tudo, e entregou ao marido. Então ele veio arrastando ela pelos cabelos, né, nessa imagem aqui, ele vai arrastando ela pelos cabelos, levando na direção do pequeno quarto, e gritando, hoje você morre. E ela foi e pensando e matutando e tentando se agarrar, né, na quina das paredes para não ir assim tão depressa para a morte, né? Por fim, ela grita ao marido, por favor, eu sei que hoje é meu fim, mas deixa eu subir, me dá 15 minutos só para eu rezar e eu morrer em paz. É o que me sobra, por favor, 15 minutos. Ele olha para ela e diz, ok, 15 minutos. Então ela sobe correndo para o quarto dela. E fala com as irmãs, e aí? E ela ajoelha, mas não reza. Ela só vira para as irmãs e fala, vão até a murada e vejam se os nossos irmãos estão vindo para cá. E ela fica lá ajoelhada, consternada. E aí de novo fala para as irmãs, nossos irmãos estão vindo? Elas, não, eu vejo só assim um redemoinho um pouco. Parece até uma terra que sobe, mas nossos irmãos não estão vindo não. Aí ela de novo, né? Mas os 15 minutos passam. Passam que ela não percebe. E aí o marido grita, vem mulher, tá na hora! E aí ela novamente fala com as irmãs. E aí, minhas irmãs, vocês veem nossos irmãos, eles estão chegando. Não, mas a gente ainda não vê nada. E aí o marido grita novamente, mas ele está lá embaixo no porão onde ficava o quartinho, então ele começa a subir com aqueles passos pesados na direção do quarto dela. E de novo ela grita, irmãs! E aí as irmãs falam, olha, nossos irmãos estão vindo, eles estão chegando.
E aí, de novo, elas esperam, o marido bate na porta, ela demora para abrir, então ele bate com muita força, ela abre a porta e ele vem puxando ela pelos cabelos e vai na direção do quartinho, quando ele está assim, no térreo, já para começar a descer as escadas para o porão. Os irmãos entram dentro da casa a cavalo, é um castelo, né? E aí conseguem cercar, separam o Barba Azul da irmã, sobem com o Barba Azul, matam o Barba Azul, né, esquartejam assim e largam as partes dele até para os urubus, né, as aves poderem terminar de dar cabo do corpo daquele monstro, né? Bem, assim termina a nossa história. O que a gente pode olhar para essa história e refletir sobre ela? O que ela constrói para a gente? Então vamos começar, né? Essa atração, né? O início. A gente começa onde a gente está. E apesar daqui ficar a irmã mais nova, a gente pode olhar para a irmã mais nova e suas irmãs mais velhas como uma única pessoa. Na nossa vida sempre tem atividades que a gente vai fazer e que a gente é madura. A gente sabe mais ou menos o que pode dar certo, o que pode dar errado, a gente já vai se posicionando e joga esse jogo da atividade buscando o resultado de uma forma mais equilibrada, mais tranquila, mais serena, mais sábia. Mas há também atividades que a gente está começando, como uma parceria, uma sociedade, um novo negócio, uma contratação de alguém que, né, às vezes é uma área nova e você está fazendo aquela contratação. Há sempre partes da nossa atividade que a gente está começando, que a gente é uma irmã mais nova. Então é interessante esse olhar e ali a gente tem pouca maturidade, pouco conhecimento, pouca experiência, pouca sabedoria. É o caso da irmã mais nova. Mas é muito interessante, porque desde a história ela já ressalta a importância que a irmã mais nova observa o movimento das mais velhas. Observa que elas não quiseram mais nem mesmo se encontrar com o Barba Azul. E ela não é agressiva às irmãs, tanto é que as convida para ir para o castelo. Então aqui fica um primeiro importante recado. A gente não se afastar de todas as pessoas que são mais velhas, têm um pensamento diferente, podem questionar as nossas premissas, as nossas certezas. Então a gente tem sempre que ter, no mínimo, curiosidade, abertura, manter as pessoas ao nosso redor. Pessoas com pensamento diferente, pensamento de idades diferentes, de sexo diferentes, de opiniões diferentes, que comungam valores parecidos. Então, por isso é legal a gente ver que eram irmanadas de alguma forma, né? E aqui o nosso irmanado tem que ser sempre por meio de valores. Tem pessoas que às vezes têm valores, conjuntos de valores tão distintos que não adianta você buscar proximidade, porque não vai te levar onde você quer, né? Você tem um propósito. É importante termos propósito. O proscrito, né? Quem é? Então aqui a gente falou um pouco da irmã mais nova e as irmãs. Mas e o Barba Azul? Quem é o Barba Azul? A gente pode ver sempre como uma pessoa externa e todo relacionamento, de alguma forma, pessoal, a gente casa, sempre o outro é meio esquisitinho, mas nos atrai, né? Ele pode se transformar num Barba Azul e aqui é importante, e também esse Barba Azul pode se transformar. No caso aqui, ele morreu, mas a gente pode ter essa interpretação, tá? Então ele habita fora, mas ele habita dentro. Então eu tenho que olhar por que eu atraí esse Barba Azul. O que eu tenho para aprender nessa situação? Poderia ter casado com a pessoa ao lado, ele casou comigo. O que tem em mim que forma um gancho onde ele consegue se conectar, né? Tem ali um vínculo. Qual é esse vínculo? Então ali tem alguma coisa que me ajuda a aprender. É claro que tem pessoas, tem gradações, né, de Barba Azul, como tem gradações da ingenuidade da irmã mais nova. Tem gente que é muito perdida na vida, né? Dá para se encontrar e buscar fazer isso rápido para ter melhores resultados, né? E tem pessoas que às vezes optam por ficar sempre muito ressentidas. Então, problemas acontecem com todos nós, mas se eu fico ali remoendo aquela situação,
eu vou virando mesmo um núcleo de energia sombria que eu criei. Então, também, de novo, todos nós, em algum momento, a gente pode acabar, né, caminhando para o lado barba azul. A ideia é a gente não fazer isso. Não se permitir que a luz do outro me incomode. Que o sucesso, que o brilho, que o resultado do outro acaba me irritando. Não, não posso fazer isso, né? Eu tenho que ter sempre essa consideração, esse olhar que vibra com a conquista do outro, que vibra com o ganho do outro. Mas aqui, se eu estou como postura cuida do meu barba azul, né, para que ele não seja alimentado, né? E eu estou ali na posição da irmã mais nova, eu tenho que saber identificar as pessoas que têm esse tipo de padrão de comportamento, que se incomodam, ficam ali remoendo, querem um pouco apagar o seu brilho, a sua fala, as suas conquistas. E não é conquistar que lhes dá alegria, é apagar o outro que dá alegria. Isso é um hábito, não que a pessoa seja ruim, mal, perversa, prefiro não olhar por esse ângulo. Mas é um hábito que a pessoa traz em função muito da sua dor anterior. Se ela tem disposição para mudar, ótimo. Se não, a ideia é se afastar. Mas o primeiro passo é a gente ter consciência. A pessoa está ali, né? Eu não vou mudar o outro. Então a primeira coisa é observar o comportamento. Que grau é esse barba azul? Qual que é o grau também da minha ingenuidade, né? Então ter consciência é o primeiro passo. Sem isso a gente não vai a lugar nenhum. E aí, né, olhar também que nem a gente colocou aqui, as irmãs mais velhas. A gente tem que cultivar essa relação. Não é, não, aquela é muito tola, os outros todos são tolos, sabe? Sou só eu, sem experiência, sem a primeira vez que eu estou fazendo aquilo, menos, né? Então a ideia é, eu estou fazendo pela primeira vez. Quais irmãs mais velhas eu vou consultar? Quem eu vou chamar para me visitar? Essa é a ideia, tá? O risco de viver, né, falsamente aqui é muito grande e esse é o cerne dessa história, né? Então, em alguma área, às vezes até muitas áreas, a gente está começando. A gente não tem experiência. A gente precisa sondar internamente e externamente aquele território. Se a gente de verdade quer ganhar profundidade, experiência, autenticidade. Então, isso é viver de forma autêntica e não de forma falsa. Essa é, né, o grande mote desse mito. Então, do conto, né? Vamos adiante. O que significa a chave? De alguma forma, a gente está lá, né? Assim, quando a gente é muito jovem, a gente é muito jovem. Então, a gente é ingênuo, imaturo, pouca experiência em inúmeras áreas da vida. À medida que a gente vai aprendendo, a gente vai ganhando força, conhecimento, maturidade, às vezes até sabedoria em algumas áreas, né? Mas assim, como isso acontece? Esse processo de despertar tem muito parecido aqui nessa relação da esposa com o marido, né, com o barba azul. Às vezes o barba azul é um chefe, uma chefe, às vezes é um par que a gente tem, né, que está ali e ele também está duelando com ele mesmo se ele quer nos apoiar, nos puxar o tapete. Olha que máximo, né? Mesma coisa marido e mulher, mesma coisa às vezes mãe e filho, pai e filho, filha, ok? Então a gente tem somos todos tentados em relação à inveja que o outro nos causa. Mas aqui nessa relação, eu e meu monstro, o monstro me dá a chave. Olha que curioso, né? Então, uma das coisas boas da ingênua esposa, né, da nova esposa, é contrapor, ela aproveita, é uma falsa liberdade. E ela entende que pode ser. Ela poderia não ter chamado suas irmãs mais velhas, ela chama. Ela poderia ter proibido as irmãs mais velhas de abrir todos os quartos, ela deixa. Ela quer entender melhor o território que ela pisa. Se eu tenho liberdade, então eu quero testar isso, eu quero conhecer, eu não quero ser falsa. Eu não vou aceitar esse pano de fundo, essa fantasia de que está tudo bem. Não, eu quero testar mesmo. Está mesmo tudo bem?
Então ela vai abrindo as portas, ela vai conhecendo aquele território, ela vai se expondo. E é assim quando a gente está num cargo novo, num projeto, a gente tem que ir testando, a gente tem que ir abrindo as portas, ver o que tem ali, que recurso que é aquele. E para isso convidar as irmãs mais velhas, forjar boas parcerias nessa hora, né? Faz toda a diferença. E aí vai estar lá a pequena porta. A pequena porta é onde as coisas costumam dar errado. Você descobre o nó que tem. Se é uma sessão nova, um projeto novo, é aqui que está o problema. É aqui que as coisas morrem. É aqui que as ideias morrem. É aqui que a inovação morre. É aqui que dá errado. Descobrir onde está, né? Às vezes você vai fazer uma apresentação, às vezes é uma contratação. Agora eu descobri o cerne desse cargo, que é isso aqui, eu achava que era aquela competência, não é não. E porque eu fui testando, porque eu fui abrindo as portas, agora eu identifiquei. Agora eu sei onde está o ponto nevrálgico do negócio. Isso só vem quando a gente vai adquirindo experiência. Tem tudo a ver com experimentar, tentativa e erro. Então ela identifica, ela abre a porta. E aí quando você abre, você vê que é ali, não dá mais para você fingir que não viu. A chave continua sangrando. Aquilo é um problema que não vai te deixar dormir, não te vai deixar mais sossegado. Você tem que decidir quem você é. Você é aquela pessoa que enfrenta e você vai até o fim agora, eu vou até melhorar minha forma de comunicação, vou me tornar menos agressiva, menos impulsiva, vou apostar mais na colaboração do outro, mas eu vou trazer esse outro, quero o resultado, eu quero entrega, vou melhorar a forma de expressar isso da minha escuta, vou fazer uma escuta mais aguçada, mais intensa, vou evitar distrações nesse momento das interações, vou aprender tecnologias novas, eu vou, então eu enfrento, e isso é o que eu vou fazer, né? Uma vez que eu detecto, aquilo vai ficar sangrando, não dá mais para eu fingir que não vi. Até porque não sou só eu que vi. O meu monstro interno e externo viu também. Então, meu chefe também vai estar me olhando, se ele agora ela já descobriu, sabe qual que é o problema. O que ela vai fazer? Os pares estão olhando. Os outros colaboradores, se você fez uma contratação errada e está lá dentro da equipe, azedando a equipe, os outros estão te olhando também, né? Você está numa relação, marido, mulher, o outro agora tem ali o nosso problema, é isso, ficou detectado, sei lá, um pouco de falta de confiança, ou parceria em algum momento, ou algum comportamento, um hábito, todos nós trazemos vários hábitos que não são assim tão bons. Opa, esse é o problema, ficou detectado, está ali sangrando. O que você vai fazer? Eles também vão cobrar. Né? E aí essa cobrança, desde dentro, você com você, começa, e aí, agora o que eu vou fazer? Né? Eu vou enfrentar? Vou fingir que não vi? A primeira coisa que ela faz é tentar guardar, mas aí vem muito legal que o monstro interno e externo viu. Você vai numa apresentação e você está lá treinando e está na apresentação e aí dá aquele, puxa vida, eu podia ter treinado isso aqui melhor, ou, nossa, falta dados, eu poderia ter introduzido alguns números e eu não trouxe esses números. Quem sou eu? Eu vou refazer aquela apresentação e vou buscar de novo trazer esses números, ou eu vou desanimar, deixar para lá, sucumbir. Né? Então esse inimigo, então, quando eu percebo, não trouxe os dados e era possível. Você vai sentir o monstro, o barba azul interno vindo na sua mente. Você sempre faz isso. Não tá vendo? Olha, você não pesquisou tudo que podia ter pesquisado. Você deixou de trazer o principal. Nossa, será mesmo que todo mundo vai perceber o tão incompetente que você é? Vocês percebem a agressividade, a monstruosidade desse diálogo? E onde que ele ocorre? Dentro, na minha mente. Então, o confronto com barba azul começa com um confronto interno. Eu estou começando a reunir conversas, eu estou começando a verificar. Opa, pera ainda, né? E eu reuni muitos dados, faltou um, mas olha quantos eu reuni. Eu pesquisei sim, eu treinei sim, eu fui atrás sim, mas é isso, estou começando, né? Então ali outras pessoas já tentaram, as esposas mortas, né? Outras pessoas tentaram estar aqui e deu errado. É difícil, mas eu estou aqui ainda, né? Eu vou pesquisar melhor. Eu vou fazer.
E aí o grande desafio é a gente sair do tudo ou nada. Não, eu sou super competente, eu sou sempre competente, eu treinei muito, eu treinei tudo. Não vá para o tudo, não use sempre, porque nós somos humanos. Nem no seu diálogo interno, você com você, no seu Barba Azul interno, não use esse diálogo. Porque ele vai lembrar. Não, não foi assim, não. Aquele dia você errou, aquele outro. Vai trazer um monte de exemplos. Você é humana. Os exemplos vão estar lá. Você tem que pensar, olha, eu lembrei, eu planejei assim, assim. Você lembra? Eu pesquisei ontem à noite, pesquisei isso, isso, isso e isso. Trouxe essa e essa informação. Eu procuro no relacionamento, se é um mau hábito. Não, mas olha, eu tentei mudar isso, isso e isso. Deu errado, é um hábito, é muito forte de vez em quando, né? Mas olha aqui, eu estou mudando isso e isso. Então, lembrar o que você faz, né? Que é sempre ser perfeito. Mas é que você tem feito, é que você tem um histórico. Às vezes o histórico é pequenininho, você está começando, não tem problema, está lá o histórico. Então, nessa conversa, é importante a gente primeiro estar atento ao Barba Azul interno, porque a gente precisa dessa força. E a gente só ganha força aqui, confrontando. Então, é o único caminho, joia? E aí você tem que fazer perguntas. É uma chave para você conseguir melhor identificar qual é o perfil, qual é o tamanho do Barba Azul que está dentro. Boas perguntas. E aqui alguns chamam do Barba Azul interno do crítico interior, tagarela furiosa, tem alguns nomes que não são tão bons. Eu prefiro o crítico interior, né? A minha voz, assim, ainda muito crítica, ou a minha perdida, porque quanto mais também amoroso você é em relação a esse seu defensor interno, é um crítico interno, mas a ideia era defender, menos hostil se torna a relação com ele, né? E ele também pode se pacificar um pouco mais. A ideia é pacificar o Barba Azul, ok? Interno. E aí, boas perguntas. O que não é como aparenta ser? Puxa, mas eu achei que essa e essa pessoa seriam comigo, né? Mas não está parecendo bem assim. Será que fulano está com medo disso e disso? Ou aquilo e aquilo? E pode ser que você consiga até passar informações para eles que ajudem eles a se desarmar. As pessoas têm histórias anteriores. Isso quer dizer que elas têm dores anteriores. E às vezes, se você consegue imaginar algumas dessas dores, você consegue utilizar o remédio correto. E ele vai sentir que com você, ou ela vai sentir que com você, não é necessário ter o mesmo medo, ok? O que eu sei no fundo de mim mesma é que eu preferia não saber. Essa pergunta é dose, né? Porque ela vai te botar em movimento. Eu falo, então não vamos ser falsa, vamos fazer, né? Às vezes, o crítico, o Barba Azul interno, vai te trazer bem que eu te falei, você não treinou nada, você nem se planejou, você não organizou, achou que dá, e ele vai estar certo, vai estar gritando coisas que realmente você preferia não saber. Olha, eu me distraí, né? Eu queria ver um filme, pintou uma preguiça. Então, e aí é ser sincera. Tem horas que eu já fui mais responsável e eu achei horrível essa experiência. Tudo bem, eu não sou a pior pessoa do mundo, o mundo não vai cair sobre minha cabeça, mas eu vou anotar aqui, próxima vez eu vou planejar, vou botar as coisas estruturadas num papel, nada de guardar informações relevantes na minha cabeça, e eu vou fazer isso ou com um papel ou uma apresentação em Word, algo assim só no gogó, não vou mais não, porque eu não gostei. Então, essa ideia, esse pacto vai te dar força para se movimentar agora de forma externa, tá? Então, esse é quando eu consigo... Qual parte de mim, né? Vamos só tomar aqui algumas perguntas. Foi morta ou está agonizando? E às vezes tem parte de mim que é para morrer, né? Tá bom, se ela foi. Não eram tão boas, né? Eu só tenho que passar pelo luto. Em algum momento ela foi útil, então tem gratidão. Tem outras que estão agonizando, mas eu não quero que morra. Eu preciso nutrir, eu preciso curar. Então, isso tudo são que vem com essa sondagem do que está naquele quarto que eu abri, né? E aqui, quando a gente está falando do diálogo da identidade, é exatamente responder de forma positiva. Eu sou competente, eu não sou sempre competente, eu não sei tudo,
mas eu sou competente, eu sou esforçada, eu quero aprender, né? Eu sou uma boa pessoa, porque todos são, até o Barba Azul, o externo, até o interno, ele veio para me defender, olha lá, só tá com um viés meio tortão, assim, mas eu vou ajudar, né? Então é resgatar-se como ser, né? Esse é o primeiro passo. Bem, e aí você agora vai estar de frente, porque você já se sondou internamente e está mais dominando esse seu Barba Azul interno, é hora de olhar para fora. Ele chegou, ele está ali, né? E aí, ao lidar com esse ser, né, o externo, é importante planejar. Nunca improvisar, porque a raiva pode acabar te fazendo companhia. E o desespero. E quando você planeja, quando você tem uma estratégia, quando você sonda esse oponente, por isso também que ela vai ganhando tempo nessa relação, você se fortalece de alguma forma. Então é importante estruturar uma ação. Às vezes é um chefe que não está te fazendo crescer, não fornece feedback, sabota um pouco sua carreira. Então, como você vai, né, um assédio moral às vezes, gente, isso tudo pode acontecer. Como você vai fazer? Né? Uma contratação errada que está dando muito problema e que você precisa, você não vai chegar lá de supetão, né? Então, primeiro você tem que ver, eu participei desse erro, eu fiz a contratação. Por ação, por omissão. Eu fiz, está ali dentro da minha empresa. Então, quando eu me trabalho, eu consigo trabalhar depois com esse Barba Azul externo de uma forma mais equilibrada. E eu devo buscar, planejar, às vezes até chamar alguém, sondar, né? Perguntar o que acha, de novo as irmãs mais velhas, né? Buscar ganhar tempo. E aqui tempo, não é? Então é bom eu demorar muito tempo para fazer a demissão de alguém que eu contratei, eu estou vendo que não vai dar em lugar nenhum? Não é legal. Você tem que dar um tempo, né, para que você possa trabalhar processos, para que a pessoa possa se aprimorar, às vezes até conseguir um outro local, aquele não, mas pode ser que se adeque, porque você está lidando com a equipe toda, não só com ela. Então agora é que você tem que verificar mesmo, né, possibilidades, ou às vezes é um feedback corretivo que você precisa dar. Quando é que eu vou dar? Então empurra esse negócio que eu ainda estou ganhando tempo. Não, feedback corretivo, resultado, você precisa. Você vai ganhar tempo para você se equilibrar, para você estar forte em você, para você ter dados, informações para um bom feedback. Não no improviso, não na emoção, né? Só, sem o equilíbrio. Então, você precisa dos dados, das informações, desse planejamento, mas você precisa também estar com as emoções trabalhadas, né? Ou seja, um quê de inteligência, né, emocional. O tempo não como submissão, desistência, empurrando com a barriga, não é isso? É um tempo, né, com estratégia. Essa é a ideia, o tempo de preparação. E aí ela tem esse tempo, e é muito interessante essa parte final, não sei o que vocês acharam. Ela ajoelha, mas ela não reza. E aí a gente pode se perguntar, caramba, então não é para a gente rezar, não é para cultivar um lado espiritual? Mas não nesse momento. Porque provavelmente ela tinha já um hábito espiritual, de uma comunhão, de uma relação, de tirar um tempo para meditar, para rezar, para, enfim, fazer a sua comunhão espiritual. O Barba Azul genuinamente identificou isso como autêntico. Ela faz isso. Então, para ela realmente vai ser importante. Vou deixar, então, 15 minutos. Olha só. Mas agora você está na fogueira. Então, não é a hora aqui de você rezar. Você rezou antes. Aqui, agora, você vai fazer invocações. Quem que ela invoca? Seus irmãos mais velhos. Aqui é a força do masculino, da ação, né? De você estabelecer limites. Olha, até aqui sim, a partir daqui não. E quem vai dizer isso, né? São os nossos internos irmãos mais velhos. Esse que faz com que a nossa adrenalina suba, que a gente consiga mudar um pouco, né, nossos hormônios, a linguagem do corpo, para a gente trazer força. Para a gente trazer que, olha, até aqui tudo bem, mas a praquite não, isso está me atacando assim, eu me sinto limitada, assado. Às vezes essa conversa vai ser com um, com outro em particular, mas é importante a gente saber colocar.
Às vezes a gente está apresentando, as pessoas estão cortando, é importante a gente evidenciar. Eu preciso completar o meu raciocínio. Eu peço que, por favor, você, né, não interrompam mais. Você pode até não apontar para uma única pessoa. Não interrompam, e com isso você está dizendo todos, né? Mas a mensagem está passada. Eu preciso chegar até esse raciocínio final. Eu peço aí 5 minutos sem interrupção. Trarei todas as respostas que eu consegui agora e já me comprometo a conseguir as demais, né, no devido momento. Então, com isso, você gera uma tranquilidade, mas você gera uma atenção. Você estabeleceu uma nova regra. E isso é muito importante. Então, fica aí o ajoelhou, mas não rezou naquele momento, né? Essa relevância do território que a gente já trouxe, é muito importante as pessoas observarem, de certa forma, que a gente vai se expor. Gente, é muito terrível, né, a quantidade de pessoas que acreditam que as coisas vão se resolver positivamente, como por um milagre. Não há solução mágica. O pensamento mágico é a nossa pior armadilha. Então, nada de solução mágica, né? É você. É você que vai trazer os seus irmãos mais velhos e vai estabelecer limite. E não sendo irresponsável, o outro tem que me engolir do jeito que eu sou. Não é assim que funciona, não. Ainda mais quando a gente precisa de resultado. Mas lembra que começa com uma conversa interna? Ok, eu não planejei, talvez eu não tenha buscado os resultados necessários. A gente tem que ter essa coragem de se confrontar para crescimento. Então não é acabar com a gente, com um diálogo hostil interno. Não é isso, não. É a gente saber dosar, saber reequilibrar a gente mesmo, reconstruir nós mesmos. E aí, então, também receber com mais facilidade feedbacks, tanto positivos como os corretivos. Eles virão. E se eu não permito que as pessoas me deem feedback, eu sou sempre muito hostil, né? Eu não aceito nada, tudo eu digo que não é bem assim e você tem que me aceitar, ou que as pessoas não me escutam, as pessoas não... E você escuta? Reverte, mostra que escuta, tenha histórico que escuta, para que as pessoas comecem a respeitar seu território, porque elas acreditam que você faz entrega. As entregas todos nós precisamos, né? Então, a gente trouxe aqui, né, é uma bênção. A ação, ela tem uma força própria. E aí a gente tem que agir, evidenciar algumas coisas que estão fora, né? Questionar, fazer algumas perguntas para ir ajudando as pessoas a positivamente se colocarem em relação ao que a gente está querendo. Somente a ação interna, eu e meu barba azul interno, e externa, eu e meu barba azul externo, retira as forças do predador. Então isso tem tudo a ver com a história que a gente está se contando, sabe? Faz muita diferença. E aí, internamente, né, isso pode, eu queria trazer isso também, né, toda hora está nos confrontando, mas eu ainda não sou assim, mas ainda estou muito no início, eu não tinha a mesma experiência, ou eu não estou habituada a confrontar, sobe dentro de nós, né, inunda, porque transborda para a relação com o barba azul externo, né, é a síndrome do impostor. Você está fingindo, as pessoas na verdade vão descobrir que você não é tão competente, ou você não é tão forte, ou você não, alguma coisa, né? Finge até ser, ok? Porque quando a gente começa a andar, de verdade a gente não sabe andar, mas a gente finge que está começando, que vai dar um passo, depois vai dar o outro. Isso aqui é uma estratégia, um ataque subliminar por parte do nosso barba azul, interno e externo. Então a ideia é que tanto externo quanto interno, se vier isso, né, mas você não estava preparada, pessoal, calma. Eu estava preparada nisso, eu busquei isso, mas eu entendo que faltou aquilo e aquilo. E tudo bem, se a gente não puder errar, não vai dar para a gente acertar. A gente precisa saber errar e acertar para inovar. Pronto, resolvi. Então essa ideia, né, eu tenho que ir trabalhando, e tem muitas, né, pesquisas, falas que mostram que essa é a saída em relação à síndrome do impostor. Ok, ainda não sou, eu vou fingir, eu vou praticar até ser. É que nem academia. E funciona, né? Essa é a ideia, funciona, é a saída, é o caminho. Então isso é mesmo um fermento, essa conversa e essa história, para que a gente possa, né, desabrochar. Então lidar com o barba azul é uma forma de crescer. De certa forma, a gente pode ser grato a eles, né, que surgem tanto interna quanto externamente, porque
fortalece a nossa musculatura. É que nem academia, dói, incomoda, é ruim, é chato, mas é tão saudável, né? Então é um fermento que nos faz crescer. É isso, né? Tá aí os meus contatos, mas tem no canal. Então, pessoal, espero que tenham gostado. Deixa seu comentário. Já tinham pensado sobre isso tudo, né? Barba Azul, né?